Histórias de infância. Meu corpo continuava tremendo apesar de todo o esforço para fazê-lo parar. Você está tremendo feito um cachorro. Fiz cara feia diante de sua escolha pobre de palavras. Mas eu não tinha energia para ficar brava, sendo assim respondi impotente. Não estou tremendo só por causa do frio. Então? O príncipe perguntou rapidamente. É que? Tentei evitar responder, mas minha tática não funcionou com esse homem que tem uma persistência extraordinária. Me encolhi debaixo da capa do príncipe herdeiro, minhas mãos, que estavam soltas e na frente do corpo, estavam frias e tremiam sem parar e eu finalmente falei. Quando eu fecho os olhos, lembro do que aconteceu antes. O que você lembra? Quando o príncipe franziu o senho e se preocupou. Rapidamente ele lembrou de algo. Quando caímos do penhasco. Oh, mas você desmaiou assim que começamos a cair, então não deve ser isso. Te referes à hora que você quase foi golpeada, mas mesmo assim continuou a atacar como se não tivesse medo? Sim. Agora eu estava cansada de ouvir ele recordar de tudo. Meu corpo continua tremendo porque avancei sem medo e quase fui morta por um urso. Murmurei com uma voz que era bastante forte para uma pessoa assustada. Quando admiti dando um exagerado suspiro, o príncipe não emitiu nenhum som. Pensei que diria, a cadela louca alguma vez sentiu isso? E seria sarcástico. Foi surpreendente. Na caverna, onde a fogueira ardia, a paz reinou. Conforme eu falava com o príncipe e acalmava a minha consciência, o frio e o tremor que estavam incomodando diminuíram gradualmente. Sem demora, uma grande fadiga chegou tomando lugar. Apoiei a cabeça no braço do homem que estava me envolvendo. Ele me abraçou primeiro sem meu consentimento, então ele não pode reclamar em virar meu travesseiro. De repente, quando minhas pálpebras estavam quase fechando. Quando eu era um menino, uma voz veio debaixo de mim. Estava em uma posição ruim para virar a cabeça, por isso eu só virei os olhos e olhei para ele. O príncipe me olhou com uma cara sutil e começou a mexer a boca. Acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos. Encontrei um urso do mesmo tamanho daquele que a princesa encontrou no bosque. Urso? Sim. Me perguntei por que ele começou a contar essa história do nada. Mas eu escutei sua história. Foi o momento em que o nascimento do segundo príncipe e a competição de caça se coincidiram. Vi meu irmão pela primeira vez nesse momento. Os olhos do príncipe herdeiro entristeceram um pouco quando recordou desse momento. Essa imagem fez ele parecer um pouco humano. Mas foi muito rápido. Calisto rapidamente cerrou os lábios e fez um olhar feroz. Todos os nobres que se reuniram para assistir à competição de caça trouxeram presentes. Os presentes para o segundo príncipe se amontoaram durante todo o evento. Eu fui o único que participou desse evento de mãos vazias. Seu rosto, que estava murmurando as palavras, de repente fez uma expressão seca. Quando olhei para ele, parecia que ele estava decepcionado. Queria dar ao meu único irmão um lindo presente. Assim que fugi para o terreno da competição de caça, apesar da oposição do meu pai. Calisto rapidamente recuperou seu espírito, como se nunca tivesse se sentido abatido. Mas ele não estava me olhando com aquela cara de travesso. Não acredito que ele teve um momento tão ingênuo e triste em seu passado. De alguma forma, pensar nisso foi muito estranho. Olhei para ele com uma expressão estranha, enquanto ele continuou contando sua história. De toda forma, eu estava tão ocupada evitando ser morta, que não tive tempo para me aprofundar nas informações dos protagonistas masculinos e por isso as informações que eu tinha eram insuficientes. Era bom eu saber disso, para quem sabe usar isso no futuro para salvar a minha própria vida. Por isso tratei de prestar bem atenção na história de infância que o príncipe estava contando. Então eu encontrei uma presa que realmente me agradou, mas ela era rápida demais e minha flecha não a acertou. Eu persegui a presa e entrei mais fundo na floresta sem perceber. E dei de cara com um urso. Eu fiquei um pouco surpresa. Era uma história muito similar à minha de hoje. Ao se dar conta de que eu estava interessada, o príncipe se apressou em falar. Eu nem sequer consegui disparar uma flecha no urso que vinha correndo em minha direção, diferente da princesa. Eu estava terrivelmente assustado, consegui escapar um pouco antes de ser acertado. Diferente de mim hoje, você topou com um urso quando ainda era muito jovem, não é verdade? Para responder ao príncipe, eu pisquei e falei.
Se fosse eu quem estivesse no lugar dele, estaria em total pânico, porque o medo de encontrar um urso reside em todo ser humano. E um garoto de 9, 10 anos. Que tipo de medo o príncipe sentiu ao ficar cara a cara com um urso bestial nessa idade? Mas Calisto sacudiu a cabeça com firmeza. Para aqueles que vão suceder o imperador, a idade não é importante, o imperador tem que ser sempre perfeito. Mas, além do mais, eu não consegui evitar o golpe por completo, meu braço roçou em uma das unhas da pata dele. Se eu tivesse pulado um segundo atrasado, meu braço teria sido arrancado e sairia voando. Eu tive sorte. E então? Eu não queria mais ouvir que seu braço esquerdo poderia ter sido despedaçado e por isso falei para ele continuar. O príncipe levantou os cantos de sua boca como se estivesse se divertindo em me ver assim. Eu estava correndo da fera que estava me perseguindo e uma flecha veio voando de outro lado. Os guardas haviam chegado ali? Foi o que eu pensei, no princípio. O príncipe cerrou os olhos inconscientemente. Quando finalmente escapei do urso, os assassinos vestidos de preto começaram a disparar na minha direção com seus arcos. Como é, assassinos? Foram enviados para matar um garoto de 10 anos. Eu abri a boca diante de sua explicação tranquila. Ele não é um príncipe do império? É normal liberar dezenas de assassinos na competição de caça para matar um garoto pequeno? Só hoje, me encontrei com 20 assassinos, até onde eu consegui lembrar. Ele passa por isso com frequência. De alguma forma, para alguém que estava de frente para assassinos que apareceram repentinamente, o príncipe herdeiro estava surpreendentemente calmo. A infância desse tirano nunca foi contada em detalhes no jogo, e ela era pior do que eu pensava. Quem enviou eles? Bem, no final, não ficou claro quem havia mandado eles porque a investigação terminou sem resultado. Ele acariciou o queixo com uma das mãos e de repente seus olhos brilharam. Devem ter sido enviados pela imperatriz ou vindos de um país estrangeiro, que não tinha a intenção de se expor. Porque naquele momento, o segundo príncipe ainda era um garoto bobo que nem sabia escrever corretamente. Eu não senti nem um pouco de afeição na voz dele quando chamou seu irmão de garoto bobo. De repente fiquei preocupada. Mas será que você pode me contar isso? O que há de errado? Não é como se você fosse até o segundo príncipe se juntar a ele. Mesmo assim, eu não vejo nada de útil que possa ser usado nessa história. Eu estava chateada, mas ele estava certo, mas porque meus punhos se fecharam com força. Desde pequeno ele teve que enfrentar esses tipos de situações, o que resultou na destruição de sua personalidade. Eu me convenci que a fase da formação de seu caráter havia sido muito perturbadora e lancei um olhar apressando ele para terminar a história. Então, de todo jeito, eu corri do urso indo em direção aos assassinos que vieram para me matar, e de repente eu fui acertado por uma das flechas deles no peito e caí em um declive. Peito? Sim, felizmente, eu não morri porque eu estava usando o colar da minha mãe no pescoço. Eu olhei reflexivamente para o pescoço do Calisto, mas não havia nenhum colar ali, somente um peito nu sem uma única peça de tecido cobrindo ele. Eu não uso ele mais, eu não pude mais usar depois disso, então eu guardei ele. O príncipe riu e falou zombando. Você terminou de examinar meu peito? Hein? O rosto dele parecia estar se divertindo com tudo isso. Eu rapidamente virei a cabeça e fingi tossir em vão. Então, o que aconteceu depois? O que aconteceu com o urso que estava lhe perseguindo? Quando eu tentei mudar de tópico, o humor do príncipe estava mais leve e gentil. Foi uma coincidência engraçada, graças eu ter caído no declive, o urso que estava me perseguindo passou direto por mim e correu na direção dos assassinos. Ele curvou os cantos da boca para cima de novo, como se estivesse lembrando daquele momento. Foi uma luta sangrenta, o urso era muito inteligente, ele lutou muito bem contra 10 homens armados. Gurur! Em algum lugar o som de um rugido de urso ecoou, um monstruoso urso gigante ficou completamente louco, a imagem do pequeno príncipe assistindo, enquanto o urso partia em pedaços os assassinos com suas garras, foi uma memória inesquecível. Então quem ganhou? O príncipe respondeu imediatamente com normalidade. As duas partes se aniquilaram. As duas partes! Os assassinos estavam em maior número, mas ele não tinham armas de curta distância para minimizar o ataque. Por outro lado, o urso que havia despedaçado eles e ganhado, morreu por causa do veneno que havia nas flechas.
No final das contas, só o jovem príncipe foi quem sobreviveu a esse massacre. Eu sobrevivi e o que você acha que eu fiz depois? De repente o príncipe me fez uma pergunta. Meus lábios estavam cerrados e eu não consegui responder. O que você fez? Se fosse eu teria corrido dali desesperadamente na hora que o urso e os assassinos estavam lutando e tentado escapar da floresta. Eu cortei fora a cabeça do urso. Contudo, o príncipe herdeiro, que foi a pessoa quem sofreu com esse episódio todo, fez algo inesperado. E com muito orgulho eu ganhei a competição. Depois da cerimônia, a cabeça do urso que eu havia trazido comigo foi jogada na pilha de presentes de aniversário do segundo príncipe. Foi um grande espetáculo ver todo aquele sangue escorrendo por todos os lados.